Mateus 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Fazia aproximadamente 2 anos que Jesus estava pregando já. Ele havia curado muitas pessoas, feito muitos milagres, uma multidão de pessoas estava seguindo a Cristo. Ele faz um milagre naquele dia. Ele multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão talvez de 25, 30 mil pessoas. A Bíblia fala que haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a Bíblia fala que eles vêm a Jesus, em João fala que eles vêm para fazer de Jesus o rei de Israel. Era aquilo que os discípulos esperavam. Então Jesus compele, obriga, ordena, manda os seus discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado do mar, para a região de Gadara. Só que no meio do caminho, uma tempestade se levanta, ventos fortes, ventos contrários que empurram o barco para trás, e eles remam e não conseguem seguir adiante. E Jesus está lá orando, e a Bíblia diz que Jesus os vê de lá do alto da montanha, e eles estavam lá no meio, quando Jesus foi ao encontro deles no meio de uma tempestade. Eles acharam que era um fantasma e gritaram, mas Jesus falara que era ele. E Pedro ousadamente falou: Senhor, se for o Senhor, manda-me descer do barco e ir ao teu encontro. Jesus falou: vem. Pedro, obedecendo, desceu. Mas a Bíblia fala que por causa do vento ele ficou com medo e começou a afundar, gritou por socorro. E o Senhor estende a mão e o levanta e fala para ele: homem de pequena fé. E ambos voltam para o barco, e entrando no barco os discípulos o adoram, e pela primeira vez eles reconhecem, e eles falam pela primeira vez: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tempestades vêm sobre todas as pessoas na vida. Em algum momento da nossa vida nós vamos passar por tempestades. Uma notícia que recebemos que nos causa impacto, que causa medo, uma palavra de um médico, uma situação que acontece em nossa casa, com a nossa família, e nós ficamos desesperados, e de repente o nosso mundo se transtorna, e parece que nós estamos a ponto de naufragar, parece que nós estamos no final da linha, parece que não há mais esperança. E era esta situação que eles estavam, e muitas vezes em nossa vida isto também acontece. Mas nós precisamos saber algumas coisas. Nós que amamos a Deus, precisamos saber algumas coisas para que o diabo não tome vantagem sobre a nossa vida quando nós estivermos atravessando um momento difícil. Nós temos que ter alguns princípios da Bíblia para guardar o nosso coração no meio das tempestades da vida. Nós precisamos saber que nem sempre as tempestades vêm sobre as nossas vidas por estarmos fora da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos: será que eu fiz algo de errado? Nem sempre é assim. Às vezes por desobediência nós passamos por turbulências em nossa vida. Às vezes por errarmos, fazermos alguma coisa errada, nós sofremos. Mas nós temos que analisar a nossa vida quando as tempestades vêm sobre nós. E após analisarmos o nosso coração, talvez a gente vá descobrir que nós não fizemos nada errado. Porque muitas vezes em nossa vida as tempestades vêm mesmo quando nós fazemos tudo que é certo. Porque os discípulos não estavam desobedecendo ao Senhor. Os discípulos estavam exatamente no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus os compeliu, os obrigou, os forçou, falou para eles: olha, entrem no barco. Mas Senhor, nós queremos ver as pessoas virem para fazer o Senhor rei.
entrem no barco, entrem, passa para o lado de lá, lá eu vou me encontrar com vocês. E eles foram obrigados, forçados. Jesus falou: entrem já no barco. E eles seguiram as ordens do Senhor, e às vezes mesmo seguindo as ordens do Senhor, e estando no centro da vontade de Deus, nós podemos passar por algumas turbulências em nossa vida. Segunda coisa, saiba do seguinte, que Deus quer que você chegue do outro lado do mar. Às vezes, quando uma tempestade vem sobre nós, nós nos esquecemos do que o Senhor falou. O Senhor falou para eles: olha, vamos para o outro lado do mar. Mas às vezes vem uma tempestade e nós achamos que não vamos conseguir chegar lá. Nós achamos que vamos morrer no meio do caminho. Nós achamos que o nosso barco vai afundar por causa daquela tempestade. Nós geralmente temos a tendência a sermos pessimistas demais. Basta uma dor de cabeça e nós já pensamos no pior. Basta uma dor em nosso corpo e nós já achamos que é algo grave, já achamos que é algo incurável, já achamos que vamos morrer por causa daquilo. Mas o Senhor havia dado uma promessa para eles: olha, vão para o outro lado do mar, o Senhor iria encontrá-los do lado de lá. A gente tem que aprender a não olhar para a tempestade, olhar para a palavra de Deus. A gente tem que aprender a não olhar para as circunstâncias, mas olharmos para a palavra de Deus, para o que Deus falou, para o que Deus prometeu, para o que o Senhor falou na palavra. Às vezes as circunstâncias em nossa vida estão contrárias à palavra, e eu tenho que decidir em que eu vou crer, porque a gente sempre está crendo em alguma coisa. Ou a gente está crendo na palavra de Deus, ou a gente está crendo nas circunstâncias que estão acontecendo ao nosso lado. Então creia na Bíblia, meu amado. Não creia nas dúvidas, não creia nas mentiras, não creia nos pensamentos negativos que falam que você vai morrer naquela tempestade, que a tua vida acabou, que você não vai sair mais dessa, que acabaram os teus sonhos, que o teu futuro está arruinado. Não creia nesta palavra, creia na palavra do Senhor. Creia que Deus vai abençoar a tua vida, e você vai atravessar, e vai se cumprir a palavra, que você vai chegar do lado de lá do mar. É esta a intenção de Deus para você. Terceira coisa, saiba que Jesus sabe exatamente onde você está neste momento da vida. Porque às vezes a gente acha que o Senhor não sabe. Às vezes a gente acha que o Senhor nos abandonou. A Bíblia fala em Marcos, no texto paralelo, em Marcos 6,48, que Jesus estava no alto da montanha e vendo-os em dificuldade a remar. Jesus os estava vendo. Eles não estavam vendo a Jesus, mas Jesus lá do alto da montanha, talvez aquela tempestade caindo, e Jesus vê aquela pequena luz, talvez de uma tocha, que estava lá no barco, a escuridão da noite, e ele via aquela pequena luz no meio do mar, aquela chama, aquele brilho, e Jesus nos viu ali naquele lugar. E nós muitas vezes achamos que Deus não sabe a situação que nós estamos passando. Às vezes nós achamos que Deus não se importa. Às vezes nós oramos e não vemos respostas. Às vezes nós achamos que nós vamos morrer nesse lugar aqui. Na nossa mente vem esta palavra: está acabado, perdeu a esperança. Mas na verdade o Senhor estava vendo cada coisa que estava acontecendo. O Senhor conhece você. O Senhor tem os fios de cabelo da tua cabeça contados. O Senhor vê você quando você está no teu quarto. O Senhor vê as tuas lágrimas. O Senhor sabe o momento que você está passando da tua vida. O Senhor sabe as lutas que você tem enfrentado. O Senhor sabe cada detalhe da tua vida antes mesmo de você nascer. E Deus não só sabe, mas Ele se importa. Deus se importa conosco. Então saiba que o Senhor conhece os detalhes. O Senhor conhece cada coisa da tua vida. E não somente Ele conhece, mas Ele tem o poder para mudar as circunstâncias, meu querido. Em quarto lugar, saiba que o Senhor virá ao seu encontro na hora certa.
A Bíblia fala que Jesus os viu, eles estavam no meio do mar. Você já viu que o meio do mar é o lugar mais distante da terra? Para lá e para cá é a mesma distância, é o lugar mais longe que eles poderiam estar da segurança, da salvação, é o lugar onde as esperanças podem estar morrendo, é o fim da estrada, é o lugar em que às vezes na nossa vida nós falamos, bom, não tem jeito, é o lugar em que nós pensamos, é a hora H. Às vezes na nossa vida Deus não age no tempo que a gente acha que Ele deveria agir, e às vezes por Deus não agir na hora que a gente acha que Ele deveria agir, nós começamos a descrer de Deus. Porque Deus não age? É porque você não está no fim da linha ainda, meu amado. Porque Deus não opera um milagre? É porque ainda tem um tempo, você tem que esperar. O milagre vai acontecer se você continuar crendo no Senhor, meu amado, mas Deus tem a hora certa para fazer as coisas. Mas Jesus, vendo-os de longe, desceu da montanha e foi andando sobre o mar, até onde eles estavam, e quando eles viram, eles acharam que era um fantasma. E às vezes nós não vemos o Senhor e não reconhecemos o Senhor quando Ele vem ao nosso encontro, e o Senhor falou, não tenham medo, tenham ânimo, sou eu. Aleluia. Senhor, se tu manda eu ir até aí, vem. E Pedro acreditou naquela palavra. Você pode criticar a Pedro por ter afundado, mas ele foi o único homem que andou sobre as águas. Eu nunca andei, Pedro andou. Mas a Bíblia fala que o vento forte batendo no seu rosto fez com que os seus olhos se desviassem daquilo que Jesus falou para ele, vem. Os seus olhos se desviaram da palavra de Jesus, os seus olhos se desviaram do Senhor, e ele começou a observar a força do vento, a olhar para a tempestade e começou a afundar. Este é o nosso problema. Quando nós estamos em uma tempestade, nós olhamos para todos os lados, nós olhamos para a tragédia, nós olhamos e deixamos que o medo nos segue. O medo vai fazer você não enxergar o Senhor. O medo é contrário à fé. O medo vai fazer você não ver a Deus naquela história. O medo vai afundar você. O medo vai fazer com que o gigante pareça maior do que ele é, meu amado. Você não tem que olhar com medo para as coisas. Você tem que crer em Deus. Deus falou que iria nos abençoar, e se eu for fiel a Deus, Deus vai abençoar. Ele é um Deus que abre portas e faz caminhos onde não há caminhos, meu amado. Ali está o deserto, mas Deus abre um caminho no meio do deserto. Deus faz com que corra um rio no meio da seca. Deus abre uma porta onde ninguém enxerga. Davi, ele falou, eu fui jovem, agora eu sou velho, mas eu jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Ele é um Deus de milagres, e os maiores milagres acontecem nas maiores tempestades da vida, meu amado. Nas maiores tempestades da vida é que acontecem os maiores milagres do Senhor. Para ver ressurreição, alguém precisa morrer. Para ver a cura, alguém precisa estar doente. Para você ter testemunho, alguma coisa precisa ter acontecido na tua vida. Eu era perdido e o Senhor me salvou. Não tem como salvar se eu já fosse salvo. Eu estava doente, o Senhor me curou. Não tem como curar se alguém não ficar doente. Eu estava morto, eu estava no fundo do poço, mas o Senhor veio e estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. Eu creio no milagre, eu creio no Senhor, eu creio que Deus vem ao nosso encontro, meu amado. Quando lá no nosso coração bate um desespero, não tem mais jeito, não tem mais saída, aquela é a hora do milagre, meu amado, em nossa vida.
É ali que Deus vai agir. É como a Bíblia fala no Salmo, diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido consumidos, o inimigo teria prevalecido, mas bendito seja o Senhor, que não nos entregou por presa aos dentes deles. O Senhor quebrou o laço na hora que o inimigo prendeu o nosso pé. O Senhor foi lá e quebrou aquele laço e nos deu a vitória, meu amado. Então confia no Senhor, não deixe os teus olhos se desviarem e se colocar no vento. Depois daquela noite, o que Pedro poderia falar? O que os discípulos poderiam pensar? É Ele que acalma o mar, é Ele que anda sobre as águas que estão acima de você ainda estão debaixo dos pés do Senhor, meu amado. Ele estava lá sobre as águas. Nada é impossível para Deus. A natureza é obrigada a obedecer ao Senhor, as estrelas obedecem a Deus, o sol obedece a Deus, os mares obedecem a Deus. A Bíblia diz que Deus colocou um limite para as águas e colocou a areia lá na terra e falou: mar, daqui você não passa. E eles obedecem. As tempestades da vida revelam alguma coisa sobre você. Primeiramente, as tempestades da vida revelam a natureza da nossa fé. Você crê? Porque todos nós falamos: oh, eu creio em Ti, eu creio em Ti. E aí vem a tempestade. Cadê Deus? Aí nós não sentimos nada. O Senhor me abandonou. Onde está a tua fé? Homem de pequena fé. Todos falam que creem. Quando você está no topo da montanha, quando o barco está no mar calmo, eu creio, Deus de milagres. Mas basta vir uma chuvinha e a nossa fé desaparece. As tempestades da vida às vezes revelam a firmeza do nosso compromisso com Deus. Tem muita gente que quando as coisas apertam e a resposta não chega, saem do barco e abandonam a Deus. Porque Deus não veio, porque Deus não curou, porque Deus não agiu, porque Deus não fez do jeito que eu achava que Ele deveria fazer. Tchau, eu não quero. Eu não quero um Deus assim. Qual é o teu compromisso com Ele? Não importa o que você está passando na vida, confia em Deus, olhe para Deus. Você vai chegar do lado de lá, do mar. Se
Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã. Espero que Deus tenha falado com a sua vida. Gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, quero orar por cada pessoa que está me assistindo nesta manhã, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, o seu coração, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Se houver alguém doente, nós declaramos saúde para o seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Também gostaria de convidar você para visitar a Igreja Bíblica da Paz todos os domingos às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nós temos 2 cultos, eu prego o mesmo texto da Bíblia. Nós temos trabalho com os adolescentes, com as crianças, com berçário. Tenho certeza que vai ser bênção para você, tá bom? Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Eu tenho recebido milhares de mensagens de pessoas que têm sido abençoadas pelo nosso programa. Se você acredita em nosso ministério, agora você tem a oportunidade de fazer parte desse projeto sendo parceiro Proclamar. Você pode fazer uma transferência bancária para a Associação Proclamar do Banco Itaú ou Bradesco. Pode fazer também um depósito no caixa ou pode baixar o nosso aplicativo no celular e contribuir através do cartão de crédito. No aplicativo você também tem uma prestação de contas de quanto entrou, de quanto saiu e como o dinheiro foi usado. Lá você vê quanto nós gastamos mensalmente com o programa de TV e com a obra missionária no Sertão do Nordeste. Nós queremos que você veja que o seu dinheiro é usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. É só baixar o aplicativo e acompanhar, porque é gratuito. Para não expor ou constranger ninguém, aparecerá apenas o seu primeiro nome, sem o seu sobrenome e a data da contribuição. Seja um parceiro Proclamar e ajude a pregar a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai prosperar a sua vida. Deus te abençoe.